Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós teremos uma revisão, focando aí, obviamente, nos assuntos que foram escolhidos para avaliação de vocês e dando até umas dicas para vocês do que pode ser cobrado na avaliação, do que será cobrado. Também tirando alguma dúvida que porventura vocês tenham relacionada ao conteúdo que não tenha ficado claro durante as explicações. Então eu peço que vocês peguem os livros para poder acompanhar essa revisão juntamente comigo. Nós iniciaremos aqui na página 26, no tópico Os Direitos Humanos. Depois desse tópico nós iremos para a página 31, falando sobre os direitos do jovem, e finalizaremos na página 37, falando sobre moradia um direito. Esses três conteúdos foram escolhidos porque eles são complementares. Por exemplo, os direitos dos jovens, o direito da juventude, a Declaração Universal da Juventude, está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque, como já foi mencionado para vocês, nós temos um documento base pelo qual todas as outras diretrizes são formuladas, e dentro desse documento algumas parcelas da sociedade precisam de atenção mais específica, então são formulados novos documentos, certo? Então, página 26 para a gente iniciar aqui nossa discussão sobre os direitos humanos. Bem, gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, precisamente no dia 10 de dezembro de 1948. Sempre chamo a atenção de vocês para a data de criação da Declaração Universal. Por quê? Esse período onde os países se reuniram e decidiram que todas as pessoas deveriam nascer livres e iguais, que é o conceito que traz o primeiro artigo da Declaração, isso não surgiu do nada, tá? Então, eu sempre chamo a atenção de vocês para isso. Isso não apareceu do nada. Infelizmente, os nossos países, as pessoas ao redor do mundo precisaram passar por uma série de eventos para poder chegar nessa conclusão. O ser humano precisou viver a escravidão, o ser humano precisou presenciar a barbárie da guerra, de 2 guerras mundiais, para poder chegar aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só fazendo um gancho aqui para vocês, até chegar na Declaração Universal, nós tivemos várias gerações do direito. Nós tivemos os direitos de primeira geração, que estão ligados ao conceito de liberdade, os direitos de segunda geração, que estão ligados ao conceito de igualdade, e os direitos de terceira geração, que vieram ligados à fraternidade, justamente por conta das guerras mundiais pelas quais o nosso planeta passou, todos os países que compõem aqui o nosso planeta. Então, isso é muito sério, tá? Eu chamo a atenção de vocês porque é um conteúdo muito amplo. Quem não sabe mais basicamente do que eu estou falando, liberdade, igualdade e fraternidade é lema da Revolução Francesa, Então, puxa aqui um gancho lá para o nosso conteúdo de história, caso vocês já tenham estudado a Revolução Francesa ou não. Então, tudo está interligado. E depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, os países perceberam que não poderiam continuar com essa metodologia, digamos assim, destrutiva, porque ela não destruía só as pessoas dos outros países, não destruíam só os inimigos, destruíam também aqueles que estavam na linha de frente, os países que entravam para tentar impedir a barbárie, então todo mundo perdia. Então chegou-se a essa conclusão de que todos os habitantes do mundo precisam ter uma vida digna, precisam viver de forma que tenham pelo menos o básico à sua disposição. E aí vamos definir aqui o que seja o básico para uma pessoa viver. Primeiro, o artigo 1º traz isso bem claro. Todas as pessoas nascem livres e iguais, tanto em dignidade como em direitos. Isso aqui é o básico para a gente poder ir atrás das outras questões que se seguirão a partir daqui. Se todo mundo é livre, todo mundo é igual,
todo mundo tem esse acesso a essa dignidade, a essa cidadania, aí nós podemos ir atrás e reivindicar os nossos direitos. Porque até então, muitas das pessoas, dos países, das raças, etnias se colocavam acima uns dos outros. E isso não poderia acontecer. No artigo 2º, ele reafirma que as pessoas têm capacidade para ter esses direitos, para ter essa liberdade, que não importa, ele traz agora de forma específica, não importa qual é a sua raça, a sua cor, seu sexo, língua, religião, opinião política. Então você não deve de forma alguma ser desconsiderado em relação a qualquer um desses aspectos. Então, se no primeiro artigo as pessoas não entenderam que todo mundo era igual, o segundo artigo veio para especificar, para deixar em minúcias que a desigualdade não poderia jamais ocorrer. E aí, gente, nós seguimos para a página 27, onde nós temos o artigo 3º, falando sobre o direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Outro ponto que ficou meio ameaçado, né, graças aos conflitos pelos quais o mundo passou. No artigo 7º, no caso a gente já dá um salto e vai para o artigo 7º. Todos são iguais perante a lei. Isso também é muito importante a gente entender que todo mundo tem os mesmos direitos e se precisar buscá-los diante da lei, positivá-los diante da lei, ele vai ter essa garantia e ele vai poder fazer essa busca sem ter nenhum tipo de discriminação. Nós também temos mais um salto, vamos para o artigo 18º. Toda pessoa tem liberdade de pensamento, de consciência e de religião, porque infelizmente as pessoas, o Estado tinha uma certa relação com a igreja e aí isso confundia um pouco a liberdade das pessoas em relação a isso. Lá no artigo 19º, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e liberdade de expressão. Por exemplo, o Brasil passou pela ditadura militar, um período onde essa liberdade foi censurada, onde as pessoas não podiam falar aquilo que realmente pensavam, não podiam expor as suas opiniões. A mídia era manipulada para poder emitir as informações de acordo com o que o governo gostaria que fossem emitidas. Então, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês que os artigos, eles vêm realmente em cima de coisas que poderiam ser coisas simples, que não necessitaria de alguém dizendo que aquilo deve acontecer ou que aquilo não deve acontecer. Mas, por conta da situação, por conta de tudo que o planeta presenciou, por conta de todos os conflitos que os países se envolveram, foi necessário deixar por escrito numa tentativa de que isso não acontecesse novamente. Infelizmente, isso não é possível. A gente sabe que existem países que vivem conflitos internos, por exemplo, ou países que ainda guerreiam uns com os outros. Inclusive, no início desse ano, nós tivemos uma ameaça de que acontecesse novamente outra guerra mundial. Então, se no período da Segunda Guerra Mundial já foi uma catástrofe, como é que nós presenciamos dentro da história, imagine o que ocorreria hoje com os avanços tecnológicos, com toda a disponibilidade que as pessoas do mundo todo têm, né, em relação a armamentos e tudo mais. Então, a vida é um bem muito precioso, mas a nossa sociedade ela não está preparada para manter essa vida a todo preço, né? Chegam alguns momentos em que outros interesses começam a falar mais alto. Então, por isso, essa necessidade de resguardar a vida das pessoas, de tentar proteger os seres humanos, os habitantes do nosso planeta. E só para a gente finalizar aqui o tópico dos direitos humanos, na página 28 nós vamos ter o artigo 26, que fala a respeito da instrução. Toda pessoa tem direito à instrução e ela tem que ser gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Tia, é necessário efetivar isso, dizer que a pessoa tem direito à educação? Porque vocês,
graças a Deus, e a minha geração também, já nasceram em uma sociedade onde a educação era possibilitada para as pessoas, né? Onde você podia e onde você devia ir para a escola, né? Você não vê uma criança em fase escolar hoje em dia em casa, isso é muito difícil de ocorrer. É muito difícil você ver uma família onde a criança não esteja na escola, mas nem sempre foi assim, né? As crianças que iam para a escola antigamente, por exemplo, no início da civilização brasileira, quando fomos colonizados por Portugal, tinha acesso à educação quem era extremamente rico, não era só rico, era extremamente rico, né? Porque a educação não era acessível e outra, a educação que era disponibilizada para as pessoas era bem diferente. As mulheres, por exemplo, tinham instruções domésticas. Não que o serviço doméstico não seja importante, mas as mulheres eram tolhidas de escolher outro serviço, não podiam aprender um outro ofício que não fosse as atividades domésticas, enquanto cabia aos homens construir uma carreira, serem médicos, serem, né, advogados, que eram as profissões mais visadas, até hoje, né, são profissões visadas, que remetem a essa questão de status. Mas só para vocês terem noção, há poucos anos atrás, a educação não era um direito garantido. A educação não era acessível para todas as pessoas, tá? Então não esqueçam disso. Todos os direitos que hoje nós possuímos, que nós temos à nossa disposição, saúde, educação, lazer, segurança pública, eles, apesar de serem necessários, são recentes, tá? A efetivação desses direitos é consideravelmente recente. Isso nos deixa sempre alerta que nós não podemos aceitar ter menos do que o direito que nós já conquistamos e que nós precisamos o tempo todo estar em alerta, né, a respeito desses direitos, dessas garantias. Partindo dessa questão, nós chegamos na página 31, que traz de forma mais específica os direitos dos jovens. Os direitos dos jovens partem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esses direitos foram formulados lá em 1998 por um grupo de jovens de países distintos que se reuniu na França para interpretar os direitos da forma como eles estão dispostos aqui nas páginas seguintes. Então, resumindo, gente, os direitos dos jovens, eles estão dentro dos direitos universais, né, dos seres humanos, porque todos somos seres humanos, obviamente. Assim como os idosos, assim como as crianças, que são outras parcelas que precisaram desse direito de forma mais específica. Vocês sabem que no caso das crianças, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso das crianças e dos adolescentes até os 18 anos incompletos. Nós temos também, no caso dos idosos, o Estatuto do Idoso, porque é uma parcela da sociedade que é fragilizada, que infelizmente, se não tiver o direito positivado e resguardado, vai acabar sofrendo em algum momento, infelizmente, né? Tem muitos idosos abandonados, muitas crianças abandonadas, essas duas parcelas sofrendo maus tratos, dependendo da situação, né, social vulnerável em que eles estejam. No caso dos jovens, nós temos aqui uma parcela da sociedade que tem uma forma diferente de ver o mundo, né? Os jovens, eles sempre projetam os seus desejos e os seus pensamentos, conquistas mais adiante do seu tempo. É uma parcela da sociedade mais visionária, né, que está aí imaginando o futuro de uma forma mais plena. Então, por esse motivo, também precisariam de direitos que estivessem mais resguardados ao jovem. Então, direito à identidade como jovem, que a juventude tem que ser considerada como esse grupo específico, que vai ter novos valores um pouco diferentes dos valores da classe adulta, da classe idosa, das crianças. Eles precisam ter autonomia para escolher, para fazer suas próprias escolhas. Na página 32, nós também observamos que os jovens têm direitos mais específicos, como o direito de ser escutado,
de ter a sua opinião levada em consideração, de ser informado, de participar, né? Na página 33, o jovem tem o direito ao trabalho, o direito à inexperiência, porque ele ainda está em fase de aprendizado, de construção. Então, ele tem esse direito garantido e efetivado porque ele precisa ter uma oportunidade de aprender, né? Ele não pode ser cobrado do jovem que ele tem uma experiência enorme profissional, se agora que a vida dele profissional está tendo início. Então, essa parcela da sociedade tem que ser levada em consideração dentro desses quesitos, porque existem pontos que somente a parcela jovem da sociedade vai vivenciar, né? Então, esses direitos estão voltados para essa parcela, considerando que são sujeitos singulares e que estão aqui no mundo de forma singular também. Agora, gente, na página 37, nós chegamos aqui no último assunto, que trata sobre a moradia. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a moradia é um direito que está assegurado ao cidadão. E o interessante, eu chamo a atenção de vocês aqui para o primeiro parágrafo. Esse direito envolve não apenas um teto sobre o qual morar, mas também segurança, saúde e dignidade. Então, só o direito da moradia já carrega consigo outros 3 direitos, tá? Guardem essa informação que ela vai ser importante. Então, a moradia, o domicílio, ele é inviolável, ou seja, ninguém pode ser removido do lar que ele vive, ninguém pode ser retirado do seu domicílio sem que realmente exista uma justificativa plausível para isso. Até rondas policiais, por exemplo, né, eles só podem entrar na residência com consentimento do morador, porque entende-se que a moradia é esse asilo, né, esse local de refúgio que a pessoa deve ter para poder se sentir segura, né? E para que isso aconteça, a moradia, ela tem que proteger as pessoas da chuva, do calor, do vento, da umidade, mas também precisa proteger contra qualquer fenômeno natural que possivelmente possa acontecer. Tem que ser adequada para a quantidade de moradores, né? Se eu tenho 5 moradores em uma casa, então essa casa tem que ser grande o suficiente para ocupar essas 5 pessoas, para poder colocar de forma confortável essas 5 pessoas. Isso, infelizmente, não acontece. Na maioria das vezes não acontece, porque geralmente nós temos muitas pessoas, né, em casas pequenas, por conta do nível social, por conta da estrutura da nossa sociedade. Vocês sabem de todas essas implicações. E outra coisa importante, a moradia, ela não pode, de forma alguma, o valor que você gasta para poder manter a sua casa, não pode ser superior às suas outras necessidades. Ou seja, você precisa ter uma moradia que esteja adequada à sua condição financeira e que te permita também conceder outros direitos, como direito ao lazer, direito à alimentação, à saúde, tá? Tudo precisa viver em equilíbrio. E no último parágrafo aqui da página 37, ele chama a atenção para as pessoas que infelizmente não têm esse direito à moradia garantido, que são os moradores de rua, né, que ficam ali expostos ao frio, à chuva, tudo aquilo que a moradia deveria garantir para essas pessoas, né? Chama a atenção de vocês também para esse último parágrafo. Então, gente, basicamente eu quero que vocês estejam atentos na hora de interpretar as questões, tá? Eu vou exigir bastante interpretação de vocês e não fiquem ansiosos e nem preocupados, porque tudo que estiver na avaliação será aqui dentro do nosso conteúdo, será com base aqui na nossa revisão. Ok, gente? Espero que tenham tirado alguma dúvida de vocês. Caso alguma dúvida permaneça, é só me chamar, tá? Lá no PV do WhatsApp. Bons estudos, boa prova e até a nossa próxima aula.